Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Arthur Martins e sejam todos muito bem-vindos ao canal Camisa 5. Como um bom apaixonado por futebol desde que eu me entendo por gente, eu resolvi criar esse canal aqui para poder compartilhar com as pessoas assuntos e temas que eu acho interessantes e relevantes no mundo do futebol, podendo trazer um pouquinho de entretenimento para a galera de casa, poder acompanhar notícias, curiosidades e fatos históricos a respeito desse esporte que a gente tanto ama. Do fundo do meu coração, eu desejo que esse projeto dê muito certo desde o início e eu conto com a ajuda de cada um de vocês para a gente poder levar o Camisa 5 adiante. Desde já fica aqui o meu agradecimento aos que estiverem chegando e eu vou trabalhar muito para levar um conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Antes da gente começar então com o primeiro vídeo do canal, eu já peço encarecidamente que você se inscreva aqui, curta o vídeo para poder apoiar esse trabalho que está só no começo e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e conhecidos. Bom, o primeiro vídeo do canal não poderia ser nada mais nada menos do que uma lista dos 5 maiores camisas 5 da história do futebol mundial. E é claro que essa lista é um pouquinho difícil da gente fazer, né? Porque em primeiro lugar são muitos jogadores que vestiram a camisa número 5 ao longo da história do futebol, e o segundo ponto é que nem sempre o cara que ficou famoso pelo uso desse número conseguiu de fato usá-lo em todos os clubes que ele passou, né? Às vezes foi um cara que jogou em diversos clubes e nem sempre ele estava usando esse número, porque a numeração já estava ocupada por algum outro atleta, e aí quando o cara chegou no elenco, ele precisou se adaptar e utilizar um outro número, por exemplo. Mas aqui o que a gente vai tentar fazer então é pegar os caras que ficaram mais identificados com a número 5 por clubes e também por suas respectivas seleções e montar essa lista para poder trazer para vocês. Nessa nossa lista então, a gente vai tentar manter uma ordem cronológica para poder passar os jogadores, com exceção de um nome, que vai ficar para o final porque realmente é especial, talvez vocês já imaginam de quem que eu tô falando, né? Então, bora pro vídeo! O primeiro nome da nossa lista pode não ser tão famoso nos dias de hoje, o que é um erro grave, mas lá nos anos 70 e 80 era um cara consagrado e reconhecidíssimo pela carreira que construiu. Ruud Krol é natural de Amsterdã e construiu praticamente toda a sua carreira atuando pelo clube da cidade natal, o Ajax, e pelo Napoli da Itália, jamais no final da carreira. Considerado um dos maiores defensores de todos os tempos, Ruud Krol atuou tanto de líbero como lateral esquerdo, se destacando por sua leitura de jogo precisa, pela inteligência tática e por sua precisão nas saídas de bola. Pelo Ajax, o Krol começou a carreira em 1968 e foi muito importante para a construção daquela geração absolutamente vitoriosa do clube, que foi campeão da Copa da Holanda e do Campeonato Holandês por 3 vezes e ainda foi campeão europeu por 3 vezes consecutivas, revolucionando para sempre a história do futebol mundial. Essa geração contava com os nomes das lendas Johan Cruyff, que saiu para o Barcelona em 73, e do Piet Keizer, que se aposentou no ano seguinte, no final da temporada de 74. Ali o Krol virou a principal bandeira do clube, se tornando o capitão e a referência da equipe. Ainda nesse verão de 1974, a Holanda foi disputar o Mundial da Alemanha e foi derrotada pelos donos da casa por 2-1 na final. O Krol estava naquela decisão, claro, mas não com a camisa 5, e sim com a número 12, por conta da ordem alfabética utilizada para a numeração das camisas. Ele viria ainda a ganhar outros títulos nacionais com o Ajax antes e depois do Mundial de 78, disputado na Argentina, quando a Holanda foi mais uma vez derrotada pela seleção anfitriã. O Krol era o capitão nessa ocasião e também camisa 5 nesse Mundial, diferentemente do anterior, né? E poderia ter sido responsável por levantar a primeira Copa da Laranja Mecânica, já pensou? Em 1980 o Krol se transferiu então para o futebol italiano para poder jogar pelo modesto Napoli na época e teve duas boas participações no campeonato italiano, terminando na 3ª colocação na primeira temporada por lá, em 1980 e 1981, e ficando na 4ª colocação na temporada seguinte, em 1981 e 82. Depois disso, foram 2 participações de meio de tabela na Série A italiana e ao longo dos 4 anos não houve nenhuma boa campanha na Copa Itália. Mas mesmo assim foi o suficiente para que o nome do holandês ficasse marcado também com a camisa de número 5 na história do clube partenopeu. Ele ainda jogou pelo Cannes da França antes de se aposentar e ficar marcado como um dos maiores camisas 5 da história. Saindo da Europa, a gente vem para o Brasil para falar do único representante da América do Sul nessa lista e que foi um cara simplesmente genial dentro de campo e é muito associado à camisa 5 pelos clubes em que passou. Paulo Roberto Falcão foi um craque de futebol que começou a carreira no Internacional de Porto Alegre e fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do clube. Ele foi pentacampeão gaúcho com um tetracampeonato consecutivo de 1973 a 76
e a quinta conquista vindo em 1978. E além disso, liderou o Inter no tricampeonato brasileiro de 1975, 76 e 79, quando o Inter foi campeão invicto, com 16 vitórias e 7 empates, tendo participação importantíssima do volante. O ídolo colorado ainda bateu na trave na conquista do continente quando foi finalista da Libertadores da América em 1980, na derrota para o Nacional do Uruguai. Saindo do Brasil, Falcão chegou na Itália usando a sua famosa camisa 5 para se transformar no Rei de Roma. Foram 152 jogos e 27 gols marcados em uma passagem de 5 anos no clube da capital, conquistando 2 Copas Itália e um campeonato italiano em 1983, que já não vinha desde 1942. No ano seguinte, o clube chegou a ser finalista da Champions League, mas foi derrotado pelo fortíssimo Liverpool na grande decisão. Era a segunda final continental perdida por ele, né? O Falcão ainda voltaria ao Brasil para se aposentar no São Paulo, onde atuou por apenas uma temporada, mas em tempo suficiente dele conquistar o Campeonato Paulista de 1985. Pela seleção brasileira, Falcão disputou apenas a Copa do Mundo de 1982 e acabou não utilizando a camisa 5, que ficou com Cerezo. Para improvisar, ele vestiu a camisa 15, mantendo um número parecido. Independente de numeração, o sucesso da seleção naquele Mundial não aconteceu e o craque então não levantou títulos com a camisa canarinha, mas independente de qualquer coisa, ele foi sem sombra de dúvidas um jogador que se destacava pela inteligência e elegância com a qual atuava no campo, como descreve muito bem o site oficial do Internacional, o que com certeza pode fazer com que ele faça parte dessa nossa lista aqui. Saindo de um ídolo estrangeiro na Itália, vamos agora para um ídolo no país, só que esse é italiano mesmo. Napolitano de nascimento, Fábio Cannavaro deu seus primeiros passos no futebol no time de sua cidade. Ele chegou no clube partenopei em 1988 com 15 anos de idade e fez a sua estreia na Série A em 1993 em derrota para a Juventus. Por lá ele ficaria até 1995, quando após quase 60 jogos pelo clube, precisou ser negociado com o Parma por conta de dificuldades financeiras que o Napoli atravessava na era pós-Maradona. Na nova equipe, o Cannavaro teve a sua passagem mais longeva por um clube, ficando 7 anos por lá e utilizando as camisas de número 28 e 17, menos a 5. Depois de ganhar 2 Copas Itália, uma Supercopa Italiana e uma Europa League pelos Gialloblù, o caminho da vez era Milão. E chegando na Inter, o sucesso não foi exatamente o que se esperava, já que o zagueiro não conseguiu conquistar títulos por lá e teve que se contentar também com outra camisa que não fosse a de número 5. Depois de 2 anos na equipe nerazzurri, ele foi para Turim para atuar na Juventus e conseguiu ser campeão italiano 2 vezes consecutivas, mas os títulos foram cassados por conta do esquema de manipulação de resultados que houve naquela temporada. Na Juve ele também não usou a camisa 5. Aí a essa altura você deve estar se perguntando, né? Ué, mas cadê a bendita da camisa 5 que o Cannavaro usou então? A lista não era só sobre isso? Pois então, é bem verdade que pelos clubes até esse momento ele não tinha conseguido usar o número já mencionado, mas o mesmo não podia ser dito pela seleção italiana. E aqui a gente faz uma observação importante, né? É muito difícil da gente ver uma numeração fixa em seleções. A rotatividade de jogadores convocados faz com que a numeração acabe variando bastante de convocação para convocação. Mas o fato é que depois de um determinado tempo, quando o jogador se estabelece na sua respectiva seleção e acaba conseguindo ter uma cadeira cativa por lá, ele consegue utilizar o número que tanto gosta de utilizar nos clubes, ou pelo menos desejaria usar, na verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com o Cannavaro. O primeiro torneio oficial disputado por ele com a seleção italiana foi a Copa do Mundo de 1998, e naquela altura ele ainda não conseguiu utilizar a camisa de número 5. Que era usada pelo Alessandro Costa Curta, o ídolo famosíssimo do Milan, que jogou por mais de 20 anos no clube. Só que aí o Costa Curta se aposentou da seleção e quando chegou a Eurocopa de 2000, que a Itália foi até a final e acabou sendo derrotada pela França, o Cannavaro passou a utilizar então o número 5 que tinha ficado vago. A partir de então ele criou um verdadeiro reinado na defesa e se tornou um símbolo da camisa de número 5 da seleção italiana. Indo para a Copa de 2002 no Japão e na Coreia do Sul, o zagueiro utilizou novamente o número e acabou vendo a Itália ser eliminada no Mundial em um dos jogos mais questionáveis na história das Copas do Mundo. Pois é. Depois dessa Copa, então, o Paulo Maldini, que era um baita de um capitão, um dos maiores da história, diga-se de passagem, né, acabou se aposentando também da seleção italiana e agora o Cannavaro não só tinha margem para utilizar a camisa de número 5, como também se tornaria o capitão da sua seleção. O primeiro torneio que ele disputou capitaneando o seu time e utilizando a número 5 foi então a Eurocopa de 2004, quando a Itália acabou decepcionando e não passou nem da fase de grupos, o que gerava certa desconfiança para o torcedor, que viu o Mundial da Alemanha se aproximando, mas o futebol é feito de surpresas, e quando a Copa do Mundo de 2006 começou, a Itália foi crescendo durante a competição, tirou os donos da casa nas semifinais para poder chegar na final em Berlim contra a França, que vinha sendo um rival bastante complicado, né, por terem eliminado os italianos nas quartas de final da Copa do Mundo lá de 98,
e por terem ganho a Eurocopa de 2000 com um gol de ouro do Trezeguet. Depois de uma final histórica que foi parar nas cobranças de pênaltis, a Itália então se sagrou campeã do mundo pela 4ª vez em sua história e o Cannavaro, como capitão da esquadra azzurra, foi o responsável por alçar o troféu para o alto e ser o segundo capitão da história a utilizar a camisa de número 5, a capitanear uma seleção e levantar um título de Copa do Mundo. Não contente com o título mundial pela sua seleção, o Cannavaro ainda receberia 2 títulos individuais, se liga só. Primeiro, em novembro de 2006, ele foi vencedor da Bola de Ouro da France Football. Depois, em dezembro, quando ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo dado pela FIFA, o que com certeza faz com que ele tenha que aparecer nessa nossa lista aqui, obrigatoriamente, não tem discussão. Após o Mundial de 2006, o Cannavaro foi jogar pelo maior clube do mundo, o Real Madrid, onde conseguiu finalmente utilizar a camisa de número 5 por um clube e foi bicampeão espanhol, numa passagem que durou 3 anos. Ele voltaria ainda para jogar por mais um ano, novamente utilizando a camisa de número 5 por um clube, e no final daquela temporada de 2009-2010 ainda disputaria o seu 4º e último Mundial na África do Sul, com a Itália caindo na fase de grupos. Por fim, o zagueiro foi para o Al Ahly para finalizar sua carreira, deixando seu nome marcado na história como um dos camisas 5 mais icônicos, inteligentes e vitoriosos da história do futebol mundial. Saindo da Itália, a gente vai direto para a Espanha para poder falar de um dos zagueiros mais lendários da história do futebol mundial. Carles Puyol nasceu em La Pobla de Segur, na Catalunha, e ainda muito cedo foi para as categorias de base do Barcelona. O jovem zagueiro foi promovido para o time principal na temporada de 1999 e de lá não sairia nunca mais. Nos seus primeiros anos de Barcelona, o Puyol viu o clube enfrentar uma crise financeira e também uma certa seca de títulos ali, onde não se conseguia nem ser campeão do Campeonato Espanhol, muito menos pensar em Champions League ou qualquer coisa do tipo, né? Mas numa feliz coincidência, após o final da temporada 2003-2004, quando o Luis Henrique se aposentou, o Puyol se tornou o capitão do Barcelona e já na temporada seguinte, a temporada 2004-2005, o Barcelona voltaria a ter os seus dias de glória, já vencendo o Campeonato Espanhol depois de 5 anos de espera, com o Puyol capitaneando aquele elenco e usando a camisa de número 5 às costas. Um ano depois, o Barcelona finalmente voltaria então a vencer a Champions League e o encarregado de levantar a taça foi justamente o capitão Puyol. Só isso já seria suficiente para colocar o nome do zagueiro eternizado na história do clube, mas ele teria ainda muito mais troféus para poder levantar ao longo de toda a sua carreira. Viriam ainda outras 5 conquistas do Campeonato Espanhol, outras 2 conquistas de Champions League, além de títulos mundiais, da Copa do Rei e também na Supercopa da Espanha. E evidentemente, um cara desse nível e dessa qualidade seria obrigatoriamente convocado por sua seleção, e não foi diferente com o Puyol, né? Ele representou a Espanha em uma Copa das Confederações, 2 Eurocopas e em 3 Copas do Mundo, sempre vestindo a camisa de número 5. Dessas participações, o Puyol conseguiu angariar um título de Eurocopa em 2008, que já não vinha para a seleção espanhola desde 1964, e conseguiu também ser parte fundamental do título da Copa de 2010, disputada na África do Sul, ao disputar todos os 7 jogos daquela campanha e fazer o único gol das semifinais contra a Alemanha, que levou os espanhóis à final. Por conta de todo esse currículo absurdo e por ser absolutamente associado à camisa número 5, né, convenhamos, tendo utilizado o número ao longo de toda a sua carreira por clube e por seleção, o Puyol era obrigado a aparecer aqui nessa nossa lista, e é aqui que ele tá. Agora, pro último nome da nossa lista, como eu disse no início do vídeo, a gente vai quebrar nossa ordem cronológica e sair dos anos 2000 para voltar lá pros anos 60, para falar do cara que simplesmente personificou o uso da camisa de número 5 na história do futebol mundial, e é considerado por muitos o maior defensor da história do esporte com todos os méritos, né? A gente tá falando, claro, evidentemente, de Franz Beckenbauer. O Kaiser, como ficou conhecido, o eterno camisa 5, foi a pedra angular de um dos esquadrões mais vitoriosos da história do futebol mundial, tanto no Bayern de Munique quanto na seleção alemã, que tinha como base justamente a equipe bávara, né? O Beckenbauer era natural de Munique e foi jogar nas categorias de base do clube do coração em 1959. Por lá ele ficou aproximadamente 5 anos até ser promovido para o time principal já em 1964. Levariam mais 2 anos até que ele ganhasse o primeiro título com o clube, que foi a Copa da Alemanha de 1965-66. No verão de 1966, o Beckenbauer disputou a sua primeira Copa do Mundo, acabando com a vice-colocação para a anfitriã Inglaterra, mas vestindo a camisa de número 4 e não a 5, já que a numeração era utilizada pelo mais experiente Willi Schultz, do Hamburgo. No final da temporada 66-67, viria o bicampeonato da Copa da Alemanha e já em 69 o terceiro título da Pokal, junto com a dobradinha da Bundesliga, que era a primeira da história do clube. Foi nesse ano que o Beckenbauer se tornou o capitão do time e começou a virar uma verdadeira
lenda por lá. Chegavam então os anos 70 e as pretensões do Bayern de Munique começavam a subir de acordo com o que aquele elenco poderia produzir, né? Antes do futebol de clubes começar naquela década, o trio de ouro do Bayern foi convocado justamente e conjuntamente pela primeira vez para integrar o elenco da Copa do Mundo de 70. Sepp Maier, Gerd Müller e, claro, o Beckenbauer. A Alemanha perdeu para a Itália nas semifinais, com o Beckenbauer ainda jogando com a camisa de número 4, já que a 5 seguia ocupada pelo Willi Schulz, e jogando enfaixado depois de ter se contundido no jogo, gerando uma das cenas mais icônicas da história das Copas. Voltando para a temporada de 70-71, o Bayern copou mais uma Pokal e daí para frente embalou uma sequência absurda em sua história. Primeiro, o time foi tricampeão alemão consecutivo de 72 a 74. Nessa última temporada, justamente em 74, eles dariam início a uma outra dinastia, que foi da Champions League, onde foram também tricampeões consecutivos até 1976. Em todas essas competições, o rosto e o espírito do time eram com certeza do Franz Beckenbauer e da sua camisa número 5. Foi ele o responsável por erguer todos esses troféus que trouxeram uma mudança radical de patamar para o Bayern de Munique. Só que o cara era tão brabo, tão lendário, que ele não se contentou em fazer essa brincadeira aí só no Bayern de Munique não. Lembra dos fracassos nos mundiais de 66 e 70 com a camisa da Alemanha? Pois é, esse cenário iria mudar drasticamente. Primeiro na Eurocopa de 1972, quando a Alemanha superou a União Soviética e levou o título para casa. E depois jogando em casa, com a força do seu torcedor, conseguiu vencer a Holanda na grande final em Munique pelo placar de 2-1 e ficar com o segundo título mundial dos alemães. Novamente, o Beckenbauer foi quem ergueu todos esses troféus. E aí, além das suas passagens históricas por Bayern e pela seleção, ele ainda ocupou um papel muito importante difundindo o futebol nos Estados Unidos, no New York Cosmos, junto com Pelé e com Carlos Alberto Torres, onde foi campeão dos Estados Unidos em 3 oportunidades diferentes, e ainda deu tempo para ter uma passagem rápida, mas de sucesso, pelo Hamburgo da Alemanha, sendo campeão alemão em 1981-82. Essa lenda tinha uma aura tão gigante, uma capacidade tão absurda de entendimento do jogo, que mesmo depois de se aposentar ele continuou servindo ao futebol alemão e sendo protagonista, mas agora como técnico. O cara era o treinador da Alemanha na Copa de 86, quando eles foram vices para a Argentina do Maradona, e ainda foi campeão em 1990, quando os alemães deram o troco para cima dos hermanos. Ou seja, o cara zerou o game, velho. Beckenbauer foi um gênio absoluto do futebol e deixou uma linda história que dificilmente se repetirá. Até hoje, somente ele foi capitão em conquistas de Champions League, Eurocopa e Copa do Mundo, e ainda campeão do mundo novamente, mas aí como técnico. Infelizmente, ele nos deixou em 7 de janeiro de 2024, mas o seu legado será eterno e nunca irá se apagar. Para sempre será o nosso eterno camisa 5. Bom, galera, essa foi a nossa lista do vídeo de hoje e foi muito difícil poder escolher esses 5 camisas número 5 aí ao longo da história do futebol mundial, né? Teriam outros nomes que a gente possivelmente poderia colocar aqui, mas que dentro da nossa análise acabaram não entrando na lista final. Alguns dos exemplos são os casos do Zidane, por exemplo, jogando com a camisa de número 5 no Real Madrid, mas na verdade mesmo ele sempre foi o número 10, né? Na própria Juventus e na seleção francesa. Ou um caso como o do Redondo, que foi um craque de futebol usando a camisa número 5, atuando pelo Milan no final da carreira e também pela seleção argentina em apenas uma Copa do Mundo, lá de 94, em que a Argentina acabou sendo eliminada nas oitavas de final, mas no auge da carreira o Redondo jogou pelo Real Madrid e foi com a camisa de número 6, não com a 5. Então, esses foram alguns dos detalhes e jogadores que a gente avaliou que poderiam talvez entrar na lista, mas que dentro dos quesitos aqui acabaram ficando então de fora. E você, lembra de mais algum nome? Lembra de mais algum camisa 5 que poderia estar fazendo parte aqui dessa nossa lista? Compartilha com a gente aqui nos comentários e me diz o que você achou do vídeo. Eu espero que esse tenha sido o primeiro de muitos e muitos outros vídeos que vão vir pela frente aqui no canal. E então, não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para seguir acompanhando o meu trabalho. Eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e até mais!